bem-vindos a mais um podcast, O Quinto Elemento. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito legal, que vai ter muitas polêmicas, com a Carol. Boa noite. A Michele. Boa noite. A Gi hoje está numa imersão, de 3 né? dias. De 3 dias. Então, nos próximos 2 semanas aí ela vai estar com muitas novidades para trazer para o Quinto Elemento. E hoje, ó, eu vou falar só o nome dele, porque ele vai se apresentar, porque o currículo desse homem é muito grande. Isso demais, né, Lu? Então, hoje a gente está aqui com o secretário de Mobilidade Urbana de Jandira, Alexandre Jurkovic. Olha, até o sobrenome chiquérrimo. Né? Seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer enorme receber você aqui nesse maio para a gente falar do Maio Amarelo e muitos outros. Eu quero que você se apresente aí, porque é muita coisa para eu falar, né? É muita coisa, Lu. Deixa eu lhe falar, que é mais fácil. Melhor. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui, principalmente numa mesa composta exclusivamente por mulheres. Isso daí eu acho fenomenal. Eu acho que a mulher ela tem sim que ocupar todos os espaços. É muito legal. Né? É muito bacana isso daí. Parabéns pela iniciativa. Gratidão. O Alexandre é o filho da dona Anice e do seu Léo, 52 anos de idade, nascido em Osasco, São Paulo, aqui do ladinho. Aham. Estou hoje secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Jandira. Estou como coordenador da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana do CIOeste, que é o consórcio intermunicipal da região metropolitana oeste de São Paulo. Uhum. E também sou coordenador regional do Fórum Paulista de Mobilidade Urbana, de dirigentes e de mobilidade urbana. De São Paulo. De São Paulo, todo. Isso, do estado. Do estado de São do Paulo. Estado de São Paulo. É muita coisa, é muita coisa, né? Muita Fora coisa. o resto, né? É mil utilidades. Mas e olha, o Maio Amarelo, o que ele é? O Maio Amarelo é um movimento criado em 2014 pela Organização Nacional de Segurança Viária, que é para discussão da sociedade dos altos índices de mortalidade no trânsito. Ela foi criada lá em 2014 por conta da resolução de 2011 da ONU, que elencou de 2011 até 2020 como a primeira década de mobilização para levantar esse tema mesmo das mortes no trânsito. A ideia inicial era para que no mundo nós reduzíssemos em 50% os índices de sinistros no trânsito, né? E mortes no trânsito. Conseguimos uma redução, mas a gente precisa trabalhar muito. Entramos na segunda década agora, né? Continua esse mesmo desafio de baixar a mortalidade no trânsito, mas não é uma coisa fácil de fazer, não. É bem complicado. É uma luta diária. Hoje não, né? Já faz um tempo, eu acho que assim, desde que teve a pandemia, eu achei, não sei se a mesma percepção de vocês, as pessoas ficaram mais irritadas no trânsito, né? Com certeza. Eu acho que ficou mais difícil de lidar com isso. O trânsito, na verdade, ele sempre é muito difícil, né? Sim. Então, as pessoas, elas... Não sei se vocês chegaram a assistir, eu tô com 52 anos, tinha um desenho do Walt Disney, onde o Pateta era um sujeito normal, tranquilo, daí a hora que ele entrava no veículo, ele se transformava num monstro. Não sei se vocês lembram isso aí, ficava muito nervoso. É uma fúria. E isso é comum nos dias de hoje, e sempre aconteceu. A pandemia, eu acho que causou alguma coisa nesse sentido, mas as pessoas elas têm mesmo a se transformar no trânsito, né? E é muito louco isso daí, é uma coisa que a gente deveria ter muito mais consciência e ficar muito mais tranquilo, porque nós estamos dentro de um veículo de N toneladas. Que é uma arma, né? Que é uma arma. Hoje as mortes no trânsito a gente compara assim,
hoje, quem mais sofre em morte, o maior índice de morte no trânsito são dos motociclistas, né? Uhum. Primeiro os motociclistas, depois os pedestres. É uma ordem, assim, né? E no trânsito, assim, o maior, ele é responsável pelo menor. Então, o ônibus é responsável pelo veículo, o veículo é responsável pela motocicleta, o motociclista é responsável pelo pedestre e assim por diante. Uhum. Mas hoje, no Brasil, no ano passado, tivemos 14 mil mortes de motociclista no trânsito. Nossa, isso. 14 mil. Então, e vem crescendo, e vem crescendo. 30% dos óbitos no trânsito hoje são de motociclistas. 30 a 40%. Então, um índice muito alto. Muito alto. Muito alto. E isso aumentou também por conta da pandemia. A pandemia, os aplicativos, eles começaram a borbulhar nessa época, né? Cresceu muito, entrega por aplicativo. Agora, uma crítica que eu vou fazer aqui, a 99 está com essa questão, e o Uber com essa questão do Moto Uber, né? Isso eu acho que eu vi essa semana que eles estão em discussão de liberar e não liberar para São Paulo, né? Tá uma briga danada, né? É assim, se hoje os índices de óbitos no trânsito, o motociclista é a maior vítima, eu posso colocar aí vezes 2. Porque não é uma pessoa só que tá na moto. Isso não são duas. Sim, é 2 vidas, né? Duas e eles vidas. correm bastante. E a gente precisa ficar muito atento a isso daí, principalmente nós que trabalhamos com mobilidade urbana, que é uma coisa que a gente vai ter que encarar e a briga vai ser pesada. Porque assim, os aplicativos, eles nada mais são do que um aplicativo. Aham. As leis trabalhistas não valem para... Eles dizem que o motorista é um empreendedor, né? Porque em 10 minutos você arruma um emprego, entre aspas. Você faz um cadastro, você vendeu o transporte. Né? Mas isso também a culpa é nossa, que trabalhamos com mobilidade urbana. O transporte público hoje ele não é atrativo, né? Não. Ele é muito caro. 90% do transporte público quem paga é o usuário, né? Nossa. A gente não temos muito subsídio em cima do transporte público, isso no Brasil. Ele é deficitário, ele não atende, ele é ruim. Algumas cidades não têm ar-condicionado nos veículos, que hoje é peça fundamental. Mas nós precisamos ir atrás disso aí. Precisamos resgatar o transporte público, que é o grande... A melhor opção. A melhor opção. Né? Porque quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente não tem que olhar o veículo. Eu tenho que olhar as pessoas, né? Que nelas estão. E isso vale para tudo. Eu costumo dizer que quando... para falar de mobilidade urbana, a hora que a pessoa pisa do lado de fora da casa dela, ela já está conversando comigo. Comigo eu digo de dirigente de mobilidade, né? Independente do modal que ela vai utilizar para sair da onde ela está para chegar onde ela vai, né? Seja de bicicleta, seja a pé, seja de carro, de transporte coletivo e por aí afora. E isso também conta muito as vias, a estrada, as condições de estrada, as condições, sim. Né? Então, assim, isso acho que também é um desafio, né? A gente tem lugares que a gente paga o pedágio super caro e as estradas são buraco puro. Então, assim, o que acontece? Você gasta com manutenção com o seu carro, né? Sim. E acidente? Não, e sem E acidente? Eu falo dos acidentes mesmo, né? Porque que tu pega numa BR escura, eu digo porque eu uso muito a BR, você pega uma BR escura, pega um buraco, quando você viu, você já foi. E aí? Cadê o pedágio que você paga? Mas aí eu vou contrapor um pouquinho o pensamento, né? Então, vamos lá, 90% dos sinistros de trânsito são por falha humana. 90%. Ingerir bebida alcoólica, dirigir, são as altas velocidades, o aparelho celular que a gente não vive sem, né? Isso é sem dúvida. E aí eu volto pro tema do Maio Amarelo,
que nós começamos a falar. O tema do Maio Amarelo deste ano é desacelere, seu bem maior é a vida. E quando fala de desacelerar, não é desacelerar apenas no pedal, né? Nós precisamos desacelerar em tudo. Tudo. A gente o negócio está muito dinâmico, tudo, a gente está atrasado, tudo, você não respondeu a minha mensagem. Tá assim, a pessoa tá dirigindo aqui. Eu tô dirigindo e tô no celular, tô dirigindo fazendo vídeo. Eu tô atravessando a rua e fazendo vídeo. Infelizmente, é assim. Pessoas morrem na faixa de trânsito. Né? Então, porque a questão... você acaba não prestando atenção. A atenção fica diminuída, né? Gente, é tão gostoso desacelerar para tudo, né? Sim. A gente sabe, a gente trabalha tanto. Aí a gente pega um dia que vamos passear, vamos sair de férias. A hora que você dá aquela relaxada é a melhor coisa que tem. A gente perdeu isso daí. Precisamos resgatar isso. Eu penso que a população, no geral, ela está muito estressada a nível emocional. Porque a sobrecarga, ela é de várias formas. É do trabalho, é da família, é dela mesmo. E eu percebo que a intolerância, ela está prevalecendo, né? Cada dia mais. Por conta do descontrole emocional de cada um. Se você parar para pensar, as pessoas vivem tanto no piloto automático que elas nem percebem essas reações. E o mal que ela pode fazer e o perigo que ela está causando para os outros, entendeu? Então, falta consciência. O mundo, eu tenho a impressão que as pessoas estão dormindo, elas não estão conscientes do que ela faz. Porque se você parar para pensar, somos que robotizados. Você já acorda pensando que você vai pegar trânsito. Até porque a gente acorda 1 hora antes. Você já tem que acordar antecipado para não pegar trânsito. Para você pegar trânsito. Isso já te deixou angustiado. Você nem saiu da sua casa e você já está angustiado. Aí quando você entra dentro do carro e você se depara com uma via parada, congestionada, você já antecipou tudo de ruim que seu dia vai acontecer. E é complicado, gente, porque e atrai, sem né? contar, Querendo ou não, atrai. E sem contar, assim, a quantidade de obras que está tendo, principalmente aqui na nossa região, né? A nossa região está caótica, né? Tá caótica. Um percurso então, de 20 dura 2 horas. Uma coisa que você tem que levar 15 minutos, 10 minutos para chegar na sua casa, está levando mais de 1h30. Mas Esses dias eu fui até... Eu moro aqui em Barueri, mas a minha vida é toda em Osasco, né? Eu moro em Barueri, minha vida é em Osasco e eu trabalho em Jandira, né? Então eu fico perpassando por esses 3 municípios, né? Esses dias eu fui para Osasco, na volta eu demorei 1h20 para chegar em Barueri. É absurdo, não é? Como que a gente vai resolver isso daí? Nós precisamos tirar veículo da rua. Não tem outra coisa. Quando eu assumi a secretaria, que era uma diretoria, antes de virar secretaria lá em Jandira, não existia a Secretaria de Mobilidade Urbana. Ela era uma diretoria de trânsito dentro da Secretaria de Obras que não conversava com ninguém. O Dr. Sato, sabiamente, resolveu criar essa secretaria, me convidou para ir para Jandira para montar a Secretaria de Mobilidade Urbana. Eu estava trabalhando em Osasco, eu sou funcionário efetivo da Prefeitura de Osasco, já há 30 anos eu completo esse ano, eu falo que é um sacerdócio o serviço público na minha vida. E aí criamos em 2021 a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transportes em Jandira. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos deixa eu só lembrar o número. Se não estiver enganado, 56 mil veículos registrados em Jandira. 56 mil veículos. Hoje nós temos 68 mil veículos. Meu Deus. Nós colocamos quase 10 mil veículos a mais na rua e Jandira não cresceu. Então, aí, Ale, a pergunta que eu faço, ou você cria, não sei o termo correto, cria mais ruas, mais acessos, porque assim, hoje a família está crescendo. Cada um, na tua família, por exemplo, cada um tem 2 carros. Eu tenho um carro, daí o Rogério tem um carro, você tem um carro, sua esposa tem um carro, a Mi tem um carro, a mãe dela um carro. Então, assim, são 2 carros. Ou a família grande, 3 carros, 4 carros. Então, assim, vai aumentando, quando a gente fala diminuir o volume de carros, é quase como impossível. fazer? Porque você vê as famílias crescerem o transporte público, carros. ele não atende a demanda, né? A Barueri, por exemplo. Por que eu vou me sujeitar a pegar um ônibus, um trem que demora, é apertado, é uma lata de sardinha, o transporte é caro, então ele fala assim,
que eu vou fazer? Eu vou comprar um carro. Então, ou pegar ir no ar-condicionado, ir na música e vou. E Uber. Também pegar o aplicativo. Pega muito, um aplicativo. O aplicativo. Então, aí eu volto na questão. Precisa de investimento em transporte público de qualidade. Nós precisamos investir em transporte público de qualidade. É essa que é a nossa briga no consórcio. É essa que é a nossa fala no Fórum de Mobilidade. É isso quando nós vamos para o Fórum Nacional de Mobilidade. A gente está atrás do Sistema Único de Mobilidade também, que é o SUM, que a gente fala, né? Existe uma discussão para a criação do SUM, que do mesmo jeito que existe o SUS na saúde, existe o SUAS, que é da assistência social, estamos querendo montar o SUM também, que é o Serviço Único de Mobilidade. Aonde? Porque assim, a saúde, ela recebe dinheiro federal para manter o serviço. Ah, entendi. O SUAS, ele recebe dinheiro federal na mobilidade, é muito pouco investimento, não quase zero. Isso é. Aí você não tem como investir, de onde você vai tirar? Aí a responsabilidade do transporte público é do município. E aí você não consegue manter, você não consegue equilibrar o sistema. É muita gente para atender. E eu volto naquela questão, os ônibus são ruins, as linhas não atendem a todos, e o transporte público ele é muito caro. Caro, né? Ele é muito caro. O município precisa de tirar recurso de algum lugar para fazer essa manutenção do serviço e ofertar um serviço de qualidade, né? O pessoal fala muito de tarifa zero, mas não tem mais de tirar o dinheiro. Né? Tem. A ideia é maravilhoso. A partir do momento que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo tem a tarifa zero aos domingos. Quando o prefeito lançou tarifa zero aos domingos, ele recebeu mais críticas porque manteve o número de ônibus e o número de linhas e tinha 5 vezes mais população para usar. Falou, deu tarifa zero, mas não muda não tem ônibus, manteve Não, você tem que aumentar o número de ônibus, você tem que aumentar o número de linha. Você vai ter que aumentar o número de funcionários, você tem que aumentar o número de porque a demanda vai aumentar. Gasolina, a demanda aumenta, isso é natural. Então precisa encontrar um equilíbrio, né? Montar uma estrutura para receber isso daí. Não adianta eu chegar amanhã, o prefeito de Jandira dizer, nós temos recursos, nós vamos colocar a tarifa zero. E manter o mesmo serviço que tem. Não dá, não cabe. Exatamente. Porque daí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ir de ônibus. Vão começar a utilizar o ônibus. Sim, claro. Ela tem que ter um incentivo, né? Incentivo hoje... de economia, incentivo de conforto. Isso. Porque hoje é muito fácil uma pessoa, se ela fazer um trajeto pequeno, ela é muito melhor ela pegar um aplicativo do que ela pegar um transporte público. Mas se ela tem uma tarifa, zero em transporte público, ela não vai pro aplicativo. Não vai tirar do bolso dela. Então, faz sentido. O lance volta na chave é isso daí, investir em transporte público de qualidade. Não tem outro caminho, porque as ruas não vão aumentar, não tem mais espaço. Não tem espaço mais, não tem. Hoje está tudo conglomerado de edifícios, não tem mais terra. E hoje essa proposta de aumentar a verba, você acha que é fácil, que o governo ele quer investir nisso? Então, aí tá o grande nó. Porque né? É viável. O dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Não tem de onde. O dinheiro vai ter que sair de algum lugar. De onde eu vou tirar? Vou tirar da saúde? Vou tirar da educação? Não. Não dá. E assim, hoje, só em São Paulo, é gasto por ano 2,4 bilhões de reais com o SUS por conta de acidentes de trânsito. Eu ia falar isso. Ia falar sobre isso. Ia ser revertido. Quanto o SUS gasta com acidente? Com acidente, né? Com sinistro. A gente estava falando antes de entrar, né? Que agora mudou o termo, né? Porque antes todo mundo falava acidente. E agora mudou a palavra para sinistro. É porque aquilo que eu disse, 90% dos acidentes são por falha humana. Então, eles poderiam ser evitados. Quando a pessoa deixa de usar o celular, quando ela usa o cinto de segurança, quando ela não bebe ao dirigir, ela não pode ser... Você não pode considerar isso como um acidente. Caiu um raio na cabeça de uma pessoa. Um acidente. Né?
mas um acontecimento que a pessoa ultrapassou o semáforo vermelho porque ela estava embriagada, ou estava ao celular, prestando atenção no celular e chocou com outro veículo, levou outra pessoa à morte, ela não pode, não é um acidente, ela é um sinistro. Então é por isso que mudou a nomenclatura. Um acidente, porque é muito fácil, né? Aconteceu um acidente. Não é um acidente. E é realmente, né, o que você falou, o quanto se gasta nos hospitais, né, desses sinistros, né, que acontece por falha humana, que é como você falou, 90% é falha humana, né? A cada 15 minutos morre uma pessoa no Brasil em acidente de trânsito. Olha que absurdo. Esse tempo que nós estamos aqui, ó, em meia hora já foram 2 pessoas. Nossa Senhora. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É uma pandemia velada. Sim. Ô, Ale, quando a gente fala, por exemplo, assim, a faixa de pedestre. A faixa de pedestre, o carro ele tem que parar. Como é que funciona? Explica aqui pra gente. Por exemplo, o trânsito fechou o semáforo. Se eu passo na faixa de pedestre... Não, deixa eu formatar minha pergunta para você corretamente. Eu tinha essa pergunta certinha lá em casa. A lógica é assim, ó, é que se a pessoa que está dirigindo, ela tem que parar. Isso, se abriu o farol, eu tô passando a faixa de pedestre. Então, eu volto naquela questão. O maior, ele é responsável pelo menor. Então, você tem que parar. Aconteceu aquele acidente com as 2 moças lá em São Caetano, se eu não tiver... Sim. Há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás. Ah, tá, eu sei. Caetano, né? Que elas estavam atravessando na vermelha, veio um maluco a 200 km por hora. E aí ainda tiveram... mas elas ultrapassaram o semáforo vermelho. Elas atravessaram a via com uma faixa de pedestre, mas estava vermelho para elas. E daí? É isso. Aí isso não dá o direito de um maluco andar com o carro não justifica. 200 km por hora. Por isso que nós estamos trabalhando também para reduzir a velocidade nas vias. Você vê aqui, ó, em Osasco já baixou para 50, as vias normalmente era 60, está baixando. Porque o que acontece? Quando você reduz a velocidade da via, o choque... a possibilidade de você do acidente ser menor, do sinistro ser menor, é menor. Você diminui a probabilidade de acontecer. Um óbito, por exemplo. Porque a gente vê muitas causas, né, da faixa de pedestre, o semáforo... Esse gasta demais, né, com tudo. Mas a gente precisa voltar naquela questão que eu estava falando. Mas é a educação, né? E a gente precisa desacelerar de fato. Porque, gente, qual que é o problema de eu esperar alguém atravessar uma rua? É verdade. Ser gentil no trânsito, né? Dar seta, pedir desculpas. Então, mas é aquele negócio, é a educação no trânsito, né? Também não vejo muitas campanhas e trabalhos, né? Pra então, precisa aumentar, né? Da reeducação, na verdade. Bastante com isso. O Maio Amarelo é para isso também, para pelo menos ter um mês que a gente lembre as pessoas de falar, gente... Aqui no nosso município eu não vejo. Não, tem bastante, sim. Eles estão fazendo muitas ações aqui do Maio Amarelo, aqui em Barueri. Muitas ações. No centro estão fazendo... eu tenho acompanhado, eu acompanho bastante o pessoal de Barueri por conta do Cioeste. Eu tenho amigos lá que... E nos postes também tem todo o símbolo. O símbolo do Maio Amarelo. A gente às vezes não vê porque tá acelerado. Tá vendo? Pode ser. Mas assim, prestando atenção na via. Mas é porque a gente não presta atenção. Não presta atenção. A gente precisa, esse que é o conceito, é desacelerar. Mas é o que a eu tenho o hábito de quando eu vou trabalhar e na volta, eu nunca faço o mesmo trajeto. Eu sempre pego um outro caminho para sair do automático. Eu evito olhar muito placa, essas coisas, porque eu me perco. Até para usar o GPS eu acho perigoso para mim, porque se eu olhar a tela eu não foco na frente, aí eu tenho receio. Normalmente é bom você deixar com o som ligado, porque ele vai te falar... Sempre com o som ligado, mas nada de prestar muita atenção em detalhes que eu acho que desfoca para mim. Mas o desacelerar é isso mesmo, porque a gente realmente não tem paciência. Eu falo até por mim, porque se tem até eu fico...
tô visitando. Eu nunca buzino, eu dou passagem pra todo mundo, eu tô sempre... Não, eu dou passagem pra todo Aí mundo. quem tá do meu lado fala, nossa, mas você viu, te fechou. Eu falei, não tem problema, deixa ele passar primeiro. Mas a maioria das pessoas não são, elas são impacientes. Eu sou bem tranquila. Eu sou muito zen no trânsito. Pode buzinar pra mim que eu não... Primeiro, eu não gosto de dirigir. Eu trabalho com mobilidade urbana e não gosto de dirigir. Não gosto. Principalmente quando precisa viajar à noite chovendo. Esquece. Eu também não gosto de dirigir à noite. Não, porque eu já... E ainda trabalhando muito tempo com isso, a gente vê muita coisa, né? Eu trabalhei na pista, vê muita. Assim, eu sei, eu já tô ficando... eu tô com 52 anos... Os reflexos já não são os mesmos. Já não é mais a mesma coisa, né? Então é uma outra coisa que a gente precisa ver. A população envelheceu. Tem muita gente idosa dirigindo. Né? Não falo só idosa. Hoje uma pessoa de 65 anos, ela tá ok. Não é mais o idoso igual era antes. 80, né? Vai envelhecendo, né? E você vai perdendo. Vai perdendo os reflexos. O tempo de você tomar uma atitude, ela é mais lenta. Eu tenho clientes que dirigem com quase 90 anos. Eles vão sozinhos para sair consulta, eles vão... A saúde. Mas estão super bem, assim, né? Eu vou só pegar esse gancho aí da idade, eu vou voltar na questão do transporte público. A gratuidade para idosos hoje é de 65 anos no transporte público. Em algumas cidades, como Jandira, ela é de 60 anos, porque tem uma lei lá que obriga a ser a 60. 65 anos hoje... Gente, não vou causar polêmica aqui, dizer que eu sou contra... Mas tem uma lei federal que fala assim, que a gratuidade é acima de mais 65. O município arca com essa gratuidade. Quando tem uma gratuidade, alguém paga a conta. Por isso que, às vezes, o transporte público ele é caro. Porque essa gratuidade, alguém tá pagando. Ela está na conta do preço da tarifa. Então, é uma coisa que precisamos rever. Hoje, uma pessoa com 60, 65 anos, ela não é mais aquela pessoa de 60, 65 anos que nós tínhamos há 30 anos. Não, é totalmente diferente. Mudou. Você vai em algumas academias. Tá voando. Meu, 65 dá-lhe baile nas As bisas estão lindas. Estão mesmo. Então é uma coisa que a gente precisa ver, porque se você prestar atenção nos ônibus, você vê, de manhã, fora os horários de pico, a maioria são idosos que utilizam. Eu não estou falando que a gente não tem que dar gratuidade, sim. Mas a gente precisa, o município ou a passagem, o município ele tem que subsidiar a empresa do transporte público de alguma forma para essa tarifa não ficar tão cara. Então a gente precisa achar um caminho aí. Mas daí entra a questão, que idade? Então, o ideal seria que ninguém pagasse. Mas que não coloquem uma lei federal obrigando ao município a arcar com isso. Aquela despesa, entendeu? Eu sei que quando chegar no 65 eu quero usar grátis. Eu quero motorista particular. Espero que não. Eu também. Eu também. Mas eu gosto muito de pegar ônibus. É muito é legal. Bem é prático. Olha, mas tem boas experiências. Não, eu gosto. Eu não. Eu vou ser sincera, eu não gosto não. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Assim, Peguei, trabalhei muito em São Paulo. É caro, viu? Deus me livre. É que a gente hoje, a gente se dá o luxo de não precisar usar. Sim, não sei. Porque o problema tá a gente colocar no lugar do outro e ver o quão sofrido. Não, é muito pessoa sofrido. Levar 3 horas para sair de casa ali até o local de trabalho, trabalhar por 12 horas. Eu já fiz muito isso. Ixi, eu trabalhava lá em São Paulo. Eu moro aqui em Barueri. Eu pegava o trem 6 horas da manhã. Gente, você dormia em pé. Difícil. Porque é uma lata de sardinha. E aí, assim, quem paga o preço é sempre o menos favorecido. E daí aí você chega como no trabalho? Você chega como? Cansado, estressado. Por exemplo, eu saía de Juquitiba, ia pro Jardim Ângela, saí 4 horas da manhã, né, vida? 4 horas da manhã pra chegar 7 horas no hospital. Eu já chegava assim. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Você pega uma pessoa que trabalha na saúde. Ou alguém que trabalha... Imagina, a pessoa sai, que vai dar plantão num hospital lá em Itaquera.
Aí ela leva 3 horas para chegar no trabalho, ainda tem que lidar com todo o estresse que é do trabalho, né? Da saúde. Eu tive oportunidade de trabalhar por 15 anos em saúde em Osasco. Aí na volta para casa, qualidade de vida. Então, quando a gente fala de mobilidade, a gente está falando de qualidade de vida. Você fica mais tempo no trânsito no você trabalho. Fica mais... exatamente. Quando a gente não consegue falar de saúde sem falar de mobilidade urbana, já não consigo falar de educação sem falar de mobilidade urbana, não consigo falar de desenvolvimento econômico sem falar de mobilidade urbana. Não, é tudo interligado. Tá em tudo, né? Tá em tudo. Para você ir para qualquer lugar, você precisa de locomoção. Para serviço. De também, né? Vou receber um guarda-roupa. Aí marca para um dia tal, ele não chega, porque não chega. Né? Tá, eu ia perguntar, tudo, né? E tudo isso está relacionado ao quê? À educação. A educação. Né? Eu ia fazer uma pergunta, até eu tinha separado aqui. O que você, como gestor, né, diz para uma pessoa comum aí que está sempre reclamando do trânsito, mas ela estaciona o carro em local proibido, ela dirige usando celular, ela estaciona no idoso, na vaga de deficiente, né? E cadê a fiscalização? Então, assim, todo mundo gosta de... Ninguém gosta de ser fiscalizado, né? Primeiro. Quando vem um agente de trânsito, porque a indústria da multa, porque não sei o que lá, eu vejo muito os meus direitos, mas eu não vejo os meus deveres, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Nós trabalhamos em cima de legislação, quem trabalha com trânsito, né? O CTB, a Lei 9.503, de 97, e e lá está escrito, tem a receita do bolo. O que pode e o que não pode. Lá diz também que o agente, ao verificar a infração, ele deve lavrar o auto, ele deve fazer a multa. É prerrogativa do trabalho dele. Se ele não fizer, ele está prevaricando. E outra, né, Lê? Hoje tem câmera em tudo. Como é que a pessoa me pega o carro e coloca numa vaga de deficiente, ou de uma pessoa, um idoso, ou de uma gestante, sendo que tem câmera em tudo? E outra, existe a fiscalização, você falou, a gente vê eles falando, lá vem eles, mas tá certo. Mas tem que fazer, porque as pessoas não têm educação. Não tem educação, e a gente só aprende, tem pessoas que só aprendem quando mexe aqui, no bolso. Mas aí xinga, porque hoje a multa de trânsito, ela não é mais um impeditivo das pessoas cometerem infração. Não. Porque às vezes você recebe uma multa de trânsito em casa, puta, fui multado. Ixi, eu coloca lá do lado lá e a hora que chega de pagar, você vai e paga. Hoje tem descontos e você paga antecipado. Não é mais Ou assim, precisa fazer um negócio que tem que ser muito caro. Eu também acho. Porque, gente, doer no bolso, né? Não tem... Eu falo, eu tenho 2 sobrinhos PCD, né? O Arthur, que ele tá dentro do espectro autista, e a Júlia, que ela síndrome de Down. E eu vivencio isso daí. Eu sei das dificuldades das mães, eu sei das dificuldades de estacionar um veículo, eu sei disso. E aí vem vamos falar, um santo que não tem o direito de estacionar na vaga PCD, vai lá e estaciona. Meu, esse cara deveria receber uma multa gigantesca, porque aquela vaga não é dele em nenhum minuto. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. A minha sogra, ela é deficiente física, né? Ela de nascença. E assim, a gente vivencia isso, né? Ela dirige tudo. E assim, a briga dela é essa. Toda vez acontece dela precisar ir num lugar e ter alguém estacionado na vaga de deficiente. As pessoas, elas têm que aprender, surreal. A ter educação. E, gente, surreal. Isso aí não adianta, assim, vamos colocar fiscalização pesada? Vamos. Só que vamos começar a fazer o quê? Bater no fiscalizador. Porque o problema nunca sou eu. O problema é sempre o outro. Eu sempre transfiro a responsabilidade para alguém. Né? Não, eu falo que todo pecado é consciente, né? Você sabe que fez. E não existe pecadinho e pecadão. Não, é pecado. Pecado é pecado. A pessoa sabe que ela tá errada. Ela sabe que ela não pode colocar. Ela fez autoescola, gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo aqui fez autoescola. A gente sabe o que pode e o que não pode.
Se não sabe, deveria saber. E né? é bom senso, né? Sim. Eu sei, gasta-se tanto com estudo para identificar, gasta-se tanto com sinalização para o indivíduo ir lá e não respeitar. Eu vou parar aqui. Cara, se tem uma placa lá, é porque não é para parar. Simples assim. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que não tem espaço para todo mundo, a gente sabe disso. Aí implanta-se o estacionamento rotativo, né? Que são a Zona Azul que a gente fala. A Zona Azul nada mais é do que a democratização do espaço público. Isso olha, quando começou a Zona Azul em Barueri, eu aplaudi, porque a gente saía e nunca tinha vaga em lugar nenhum, né? Uma coisa que aí, o que acontece, Lu? Agora tem vaga em todo lugar, minha filha. Porque antes você ia numa loja, aquele comerciante, ele deixava colocava na lá da loja, você não consegue nem comprar. Mas o pessoal que trabalha também, que pega trem, sempre deixava perto das estações. Lá em Jandira nós tínhamos essa dificuldade. Lá em Jandira agora nós não temos mais. A praça de eventos ali, que antigamente que tem o bolsão de estacionamento aqui para quem frequenta. Quando nós chegamos lá, aquilo chegava 5 horas da manhã, já estava lotado. Nossa. Percebi isso quando na época de pandemia que nós fizemos lá o drive-thru de vacinação, que nós chegávamos lá muito cedo, ainda mais o pessoal do trânsito para fechar a via, não sei o que lá. 4 horas da manhã, já cheio de carro estacionado. Eu falei, mas de onde que vem essas 4 horas da manhã? O pessoal vinha de Cotia, da região ali, o pessoal de Jandira deixava o veículo estacionado ali, e pegava o trem e ia trabalhar, deixava o carro o dia inteiro lá. E a democracia, né? Não tem, né? Espaço público. Aí a gente volta na questão, é educação, né? Tudo é educação. Um amigo meu, ele esteve no Japão recentemente, aí ele me contou uma história que eu vou só reproduzir aqui o que ele me contou. Que todo mundo que chegava na empresa tinha o estacionamento da empresa. A pessoa que chegava primeiro parava o carro lá no final, né? Aí você ia chegando, e aí o pessoal ele perguntava, mas por que o pessoal deixa o carro lá na frente? Ele falou, para aquela pessoa que chegar atrasada ou chegar mais tarde, ela tenha um estacionamento próximo da entrada. Olha que é uma coisa de cultura, consciência, né? Ele quem chegar antes deixa o carro mais distante, para aquele que chegou mais tarde ficar mais próximo da entrada. Empatia, quando que isso vai acontecer aqui? Nunca. Ele contou outra história também, que quando que ele ficou numa residência de parentes lá, né, que a esposa dele é japonesa, e que todo dia à noite ele via da casa dele lá, parava um veículo, descarregava na calçada, assim, em frente a uma farmácia, e deixava lá um monte de caixa. E isso aconteceu num dia, no outro dia também, e no terceiro dia ele falou, vou descer para ver o que é isso daí. Eram os medicamentos para abastecer a farmácia. Olha, falou que os carros chegam lá, deixam a mercadoria na calçada, com a nota fiscal enfiadinha assim no meio da caixa. Meu Deus. O proprietário, quando chega, abre o comércio, pega e coloca dentro do... Que mundo maravilhoso. É outro mundo, né? Mas o que é isso? É a cultura milenar deles. É a pura educação. E nós... Gente, assim, ó, eu sou meio utópico, eu acredito que as coisas ainda possam. Olha, foi hoje ou foi ontem que eu escutei essa frase, o mal do brasileiro é querer ser esperto em tudo, né? Então, assim, infelizmente é cultural, né? 2 minutinhos, vou ler rapidinho. Vou sempre tirar vantagem de alguma coisa, né? Ou Ale, vocês trabalham em conjunto também com os empresários da cidade? Consegue fazer essa parceria? Sim, muito. Inclusive amanhã tem um evento com os empresários lá da cidade de Jandira, né? Com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a gente sempre tenta dar uma palavrinha com eles lá, né? Jandira é uma cidade que ela tem um polo industrial muito pesado, lá passam muitos caminhões, né? A cidade é repleta de caminhões. Pelo menos uma vez por dia, os meus funcionários lá, os meus amigos, que eu chamo, todos os meus funcionários são todos meus amigos. Eles uma vez por dia, pelo menos, tem que tirar um caminhão que enroscou em algum lugar, é maluquice. E a gente precisa ter essa conversa com eles, né? A gente, em algumas cidades existem área de restrição de caminhão, né? Osasco tem, acho que em Barueri acho que também.
que em determinados horários os caminhões pesados, pelo menos, Não podem. Ou em determinado horário, ou alguns locais, assim, no centro, alguma coisa assim, que eles não podem transitar. Ah, mas Alexandre, como que faz aquele empresário que tem Eles se adequam, né? Eles se adequam, Isso acontece em todo lugar. Em São Paulo já é assim, tem locais que não podem os caminhões grandes entrar. E eles vão se adequando. A maioria das empresas que fazem entrega, eles já têm os VUCs lá, né? Que são os veículos menores, substituíram pelos caminhões. Que o caminhão ele só pode entrar em São Paulo à noite, né? Só depois. E tu imagina, né? Uma cidade, o Brasil inteiro, vou falar isso porque é um caminhão gigantesco, alto, e você passa pela cidade, no centro da cidade, aquele monte de fio, aquele monte de coisa, que ele não tem altura. Ele enrosca em alguns lugares, enrosca, né? Você vê, né? Levar os fios, né? Então ele... Não, é difícil. Não é um trabalho fácil, não. Gerir tudo isso, você fica estressado, né? Quando a gente fala é aquilo que eu falei, quando eu falo de mobilidade, a partir do momento que a pessoa pisou fora da casa dela, ela já está conversando comigo. Seja ela de bicicleta, seja ela a pé, que a gente precisa olhar para a calçada. Né? Porque as calçadas são o que são terríveis. Você pega uma pessoa com deficiência, por muitas vezes ela não consegue se movimentar, fica em casa porque ela não tem como sair de casa. Porque não tem calçada. E para os idosos também é bem complicado, pessoas com mobilidade reduzida, né? E aí, por aí vai. Assim, ó, a gente lida com todos esses modais, aí a gente, na secretaria, a gente conversa com o transporte público, que é ligado à secretaria. Transporte escolar é ligado à secretaria, táxi é ligado à secretaria, e por aí vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum projeto ou na sua cabeça, assim, algum modo das empresas privadas colaborarem em parceria com as prefeituras, com a parte de... muito. Primeiro, que se elas contratassem as pessoas próximas às residências, já ia ajudar muito a gente. Sim. Né? Por exemplo, a gente tem um incentivo lá em Jandira para que os empresários contratem funcionários de Jandira, né, que trabalham lá. Mas isso aí gera algumas N fatores, né? Da qualificação daquele trabalhador, né? Hoje nós recebemos lá, a Yamaha hoje de motos está em Jandira, né? Então, às vezes é difícil de encontrar algum pessoal qualificado. Existem eles auxiliam a gente nisso também, de treinamento, alguma coisa assim. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e ela está atenta a isso também, porque Jandira, ela é uma cidade dormitório. As pessoas saem de manhã, vão para os seus trabalhos e no final do dia elas voltam. Eu não tenho problema de congestionamento durante o dia na cidade. O grande problema são os horários de pico. Que não é a particularidade de Jandira. Todas as cidades são assim. Porque todo mundo sai no mesmo horário. A gente já está numa maluquice, assim, que a gente trabalha 24 horas, né? Tudo funciona. Tudo. Por que todo mundo tem que entrar no mesmo horário e sair no mesmo horário, gente? A gente precisa começar a rever isso daí. É complicado. Assim, as escolas, assim, eu falar isso que é por muitas vezes fica por conta da mãe, de levar o filho na escola. Eu ia falar isso. Eu moro em Barueri, mas meu filho estuda em Jandira. Ele estuda numa escola particular em Jandira. Da minha casa na escola, que é ali próximo ali o SESI, né? 5, 6 minutos. Tem dia que eu levo de manhã quase 25 minutos para chegar na escola. Dali? Você acredita? E aí é onde já começa começa o martírio, né? 6:30 da manhã. Você tem que levantar às 5 para sair, para estar lá às 6:30, para depois sair trabalhar, e a gente entra naquele looping maluco de novo. Né? É surreal isso. Surreal. É surreal. Você um trajeto de 5 minutos, você levar 25, 30. E aí eu vou dar também o parabéns para as mulheres, né? Porque dos índices de acidentes, de sinistro no trânsito, as mulheres são as que são as menos envolvidas, né? Muito obrigada, Lê, por falar isso, viu? Tia das mulheres. Tanto que porque a mulher, ela utiliza o veículo,
ela considera como veículo de transporte mesmo. É verdade. Né? Que é diferente do olhar do homem. O homem tem aquele negócio de poder, preciso ter um carrão, né? Não sei o que lá. Tanto tem que o carro da mulher é uma segunda casa, né? É verdade. E a gente tem todo o cuidado também, né? Eu já penso assim, se eu bater, lascou. É que o olhar de vocês é diferente. O olhar de vocês é diferente. É uma coisa útil, né? Que precisa... A gente observa mais. E que para vocês é de fato um meio de transporte. Vocês usam aquilo como meio, né? Sim. Não é igual o homem que quer comprar um carrão, que não, é só para exibir. Para exibir, Por que adianta comprar uma Ferrari, andar aqui, não consegue andar nem um quilômetro? Exatamente. Esses dias estava do meu lado, e eu lá dirigindo o carro, falei, tá vendo, filho? Fui, e ele ficou, falei, tá vendo? Quer dirigir aqui, não tem como. Tanto que o seguro de veículos, ele é mais barato para a mulher. Sim. Tem tudo isso. Tem esses benefícios. A gente é mais também. atenciosa. São. Eu falo que eu fui criado por 3 mulheres, né? Minha mãe, a minha tia e a minha avó. Né? Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Então eu falo que eu conheço o braço forte da mulher desde pequenininha. Sim, mas é verdade. É isso mesmo. Eu falo que se eu for... Eu sempre costumo falar que se eu for 10% da mulher que minha mãe foi, eu vou ser um baita de um cara. Ah, que legal, né? E é legal você reconhecer isso, né? Sim, precisa. Eu falo assim, ó, a minha secretária de junta, ela é mulher. Lá em Jandira, alguns cargos de direção são ocupados por mulheres. E eu falo que a mulherada tem que ocupar os espaços, sim. Eu costumo dizer que 54% da população brasileira é feita por mulheres, né? A outra metade é filho delas. É verdade. Vocês só não tomaram o poder ainda porque vocês não querem. Mas a gente tá quase lá. Não é, Lu? Incomoda, eu sei que incomoda um monte de gente, mas vocês têm que ocupar os espaços, sim. Mas é verdade mesmo. E tem sempre aquela questão, né? Quando a pessoa tá do teu lado, ela vê o carro batido e fala, já é mulher. Não é. Tá bom. Não é mulher. Esses dias tinha um rasguinho assim no carro, né? Daí eu cheguei em casa, lá em Juquitiba, meu pai falou assim, nossa, você bateu onde? Eu? Nunca. Foi o Rogério que deu uma encostada no muro. Aí, Rogério. E meu pai tem, tipo... tranquilo, até agora, gente? E o meu pai, tipo... Eu só vim assistir, né, Rogério? Não, sabe por quê? É a mentalidade... Olha aí você entregando o Rogério. Não, porque é uma mentalidade antiga. Porque meu pai... É aquela mentalidade antiga. Então, meu pai, na hora... Eu falei, não foi eu não, querido. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista. Machista, né? Sim, sempre é. Mas precisa fazer essa desconstrução. Mas isso que é gostoso, porque quanto mais o povo fala, mais a gente mostra que a gente tem potência, que a gente dirige melhor. Mas porque eu falo, eu dirijo bem. Eu também dirijo bem. Precisa de mais mulheres na... Precisa de mais... Precisa de mais, pelo menos as pessoas admitem. O homem não admite que não, todos eles dirigem bem. Não, vocês não mesmo, não tem um que dirige mal, né? Não, verdade. Não. A gente fala assim, pergunta ali. Não, vou apertar, não, vai pelo GPS. O meu marido chama Alexandre também. Que legal. Aí ele fala assim, dirige bem porque foi eu que ensinei. Ele falou, mentiroso, não foi não. Eu paguei pra aprender, porque eu tinha medo de dirigir. Eu também tinha. Eu tirei carta, fiquei 5 anos sem dirigir. A mesma coisa. Aí eu paguei um instrutor particular para dar aula para mim. Em 5 aulas ele tirou meu medo, ele era psicólogo. Não, mas o medo ele é um fator importante no trânsito. É bom que nós temos medo, é sempre bom, né? É um mecanismo de defesa. Não, com certeza, é um mecanismo de defesa. Eu nunca vou esquecer na vida a primeira vez que eu saí sozinha. Quase me infartei. Eu amo dirigir, eu falo Mas assim... Mas agora, nossa... Eu fui criada num ambiente de caminhão, né? Eu sou do Sul, vim morar em São Paulo, em Juquitiba, e meu pai, a vida toda, a gente trabalhou na rodovia. Então, assim, eu sempre falei, meu Deus, eu queria tanto ser caminhoneira.
Tá vendo? Porque eu amo dirigir. Dirigir é uma libertação. Eu acho porque quando você entra no carro e você fala assim, coloca o teu som e fala, ai meu Deus. Hoje é um momento maravilhoso. Você sente livre. Sim. As minhas amigas falam que eu dirijo igual homem. Nossa, você dirige igual homem. Você é piloto de fuga. Os meninos, quando o Rogério é piloto disso, quando a gente sai para almoçar alguma coisa, eu sou o tiozão da excursão, né? Porque eu sou muito sossegado, muito sossegado. A Patrícia também, minha esposa, ela também fala, dá para acelerar só um pouquinho. Eu falo, tô na velocidade da via. O alien vai admirando a paisagem. Meu marido também é assim. Quando a gente vai viajar, nossa, meu Deus, dá até agonia. Que ele vai, nossa, uma vez que a gente foi, a gente foi pro Rio de Janeiro, ele quis ir pela costa. Ai, delícia. Misericórdia, 10 horas daqui no Rio de Janeiro. Ai, pelo amor de Deus, eu dormia, acordava, e aquele homem a 60, 70. O meu pai é assim, fora, a gente vai daqui pro sul, dá 16 horas, amor? 16 horas, meu pai coloca as músicas gaúchas e vai. De boa. Uma tranquilidade. Que coisa melhor do que voltamos pro tema do Maio Amarelo, né? Desacelera. Aí, assim, a gente tá em férias, você quer correr pra quê? Eu quero chegar logo. Não, o melhor do fim, ele é o trajeto. Isso vale para tudo, vale para nossa vida, né? E tem um ditado. Não, e tem um ditado. Deixa eu ver se vou lembrar, que o Rogério sempre fala. Como é que é, amor? Pode falar aí que eu vou falar aqui. Antes de chegar atrasado na outra vida, como é que fala? Pra chegar atrasado nessa vida é que adiantado na outra. Legal. Antes você chegar fala. Antes de chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra. É bem pensado. Muito senhor. Essa frase é ótima. É muito interessante. Rogério, você não fala isso, então é melhor legal. Olha, serve de um logo. Um slogan. Com certeza, vai pegar isso aí. Vai ser a próxima campanha. Antes de chegar atrasado nessa. Te garanto que chama atenção. Agora, vamos pensar o melhor dos mundos, né? Na mobilidade. O que você acha que precisa ser feito para alcançar o melhor dos mundos lá? Primeiro que não se faz nada sem investimento. Nada. Mobilidade urbana, ela precisa ser olhada com mais carinho. Porque assim, tá chegando um momento que nós estamos passando mais tempo no trajeto do que no trabalho. No trabalho, né? Então precisa ser olhado com outros olhos, né? Pensar na cidade a pé, onde as pessoas conseguem se locomover a pé, né? Para não precisar pegar um carro, onde eu tenho a calçada de qualidade, né? Que as pessoas possam fazer esses trajetos curtos. As ciclovias, né? Ciclovias, precisa investir muito em ciclovias também, que é um modal interessantíssimo, né? Muita gente utiliza aí hoje com risco, né? Porque a gente tem uns patinetes elétricos, né? Que acho que é bem legal, né? É legal, mas também é perigoso. Perigoso também. A gente não tem regulamentação ainda para isso. É um negócio que a gente está discutindo no consórcio também, para regulamentar essas questões. Tem que saber andar, né? Só tem em São Paulo, né? São Paulo capital. Ele anda, mas ele anda onde, né? O pessoal anda na via com bicicleta, não existe... A gente precisa pensar em vias compartilhadas também, para fazer uma via compartilhada que ela atenda também o ciclista, o pessoal de patinete. A gente precisa reduzir a velocidade da via do veículo. Isso gera, né? Pensar em ruas completas, que a gente fala, né? Onde todos os modais sejam atendidos. O cara que vai de bicicleta, ele vai ter o lugar para andar de bicicleta. A pessoa que vai a pé tem o espaço para andar a pé. O pessoal que utiliza a moto tem, aqui em São Paulo, eles fizeram a faixa corredor, azul, né? Corredor azul, que baixou em 47% de acidentes nas vias que foram implementadas. Só que não é todo lugar que dá para fazer, porque as vias são estreitas. São estreitas, né?
E eu acho que o mundo ideal é isso. Primeiro, o mundo ideal que a gente tem que pensar é no respeito entre as pessoas, né? Sim. Que eu acho que é onde começa tudo. Não adianta eu ter todas essas fases de mobilidade se eu não respeitar o espaço de cada um. Né? Então, eu acho que o mundo ideal é um mundo com educação. Educação. E é tudo, você vê como que todo o nosso papo, ele girou em torno da educação, né? Sim. Da educação. Se E você não tem educação... Né? Nós somos exemplos para os filhos, né? Nós somos exemplos para quem... Para tudo. Respeito, né? Respeito à educação é tudo, né? Até porque é complicado você viver numa sociedade que falta, né? A empatia, falta respeito. Em Brasília, quase não tem semáforo, né? Você chega... Você pisou na faixa... Você pisou na faixa, o carro para. Lá na minha cidade também é assim. Muito legal. A primeira faixa de pedestres do Brasil foi em Brasília. Brasília? Nossa, a primeira vez que eu fui para Brasília, eu fiquei assim... O pessoal respeita muito a faixa de pedestres muito. Lá. Mas o pessoal também abusa da velocidade lá também. Porque as vias são largas. Largas. Nós estivemos lá, né, Rogério? Todo dia nós vimos um acidente. Misericórdia. Nossa. E com uns veículos desses potentes, né? Não era um carrinho. Porque as vias lá são muito bonitas, são amplas, né? São amplas. São amplas. É um atrativo para correr, né? Lá no sul também é assim. Quando você coloca o seu pezinho já na faixa, já o carro já para. Acho que em Curitiba também é assim. Em Curitiba, né? Não sei, não lembro. Eu estive em Curitiba, eu não lembro. Eu estive lá recentemente também. Lá a mobilidade urbana ela tá um andar acima de todo mundo, né? Lá as faixas exclusivas de ônibus são exclusivas de ônibus mesmo. Assim, tem uma via que eu não vou lembrar o nome dela, onde no meio é só para ônibus e as laterais são veículos, daí eles vão abrindo os modais. Lá Curitiba está um passo à frente do Brasil aí em mobilidade urbana. Temos muito que avançar ainda. Né, em mobilidade, isso em tudo, mas eu acho que tudo começa na questão que nós consciência, né? A autorresponsabilidade. E o transporte público, né? Precisamos qualidade, resgatar né? O transporte público. Precisamos resgatar o transporte público. Em Nova York, que eu acho que Nova York também tem muito carro, né? Muito. Mas eles usam muito o transporte público, né? Eles utilizam muito o metrô lá, tem muito metrô. Que o transporte lá é outra realidade, né? Não, então, é o que eu tô falando. Precisamos ampliar o transporte de massa, que são o metrô, trem, precisamos ampliar também. Melhorar a qualidade, né? Senão, tem lugares que são muito melhorar a qualidade. Não tem como. E tudo é investimento, né? Tudo é investimento. E assim, e desenvolvimento econômico passa por mobilidade urbana. Exatamente. Passa por mobilidade. É aquela questão, os acidentes gera custo para o SUS, assim como a não prevenção de doenças gera custo. Isso parece que para eles é mais viável andar nessa via, né? Onde eu não vou prevenir, mas eu vou gastar. E aí deve ter vários interesses aí que rodeia essa questão. Porque, gente, tudo é prevenção. Se você tem prevenção, você tem menos gasto. Para prevenir, você tem que investir. A questão que nós estamos falando do Uber Moto aí, a gente sabe que vai dar ruim. A gente sabe, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que vai dar ruim. Uma hora. Mas vai ser muito difícil de estancar o sangue. A pessoa, o cara que está desempregado, ele tem uma motinho, só que ele não tem experiência no trânsito. Exato. Como que ele coloca uma pessoa na garupa dele que nem sabe andar de moto? Não sei se você sabe andar de moto. Nunca andei de moto na minha vida. Eu tenho pavor. Eu não gosto muito. Meu marido marido é motociclista. Então, assim, né, desde menino, né? Ele usa moto para trabalhar, usa moto para trabalhar. Ele trabalhou de motoboy, né, muito tempo, tal. E assim, você precisa saber pilotar
e você precisa, a pessoa que está na sua garupa também conta muito. Então, nos aplicativos, você coloca uma pessoa dura ali e você não tem experiência, e fato com um monte de sacola. Com sacola, com as coisas. É fato que vai dar ruim. Não, e assim, aí o método de formação dos motociclistas também, ele é falho, né? Vocês podem ver onde que as pessoas aprendem a dirigir moto. Naqueles trajetinhos aqui, que aqui em Barueri tem aqui na Praça de Vientos. Ela não tem experiência na via. Não tem. A hora que ele pegou a carta de motorista, boa sorte, meu amigo. É isso mesmo. Vamos fazer uma oração. Eu sou uma pessoa que você nunca vai me ver numa moto. É igual o meu marido fala. Ele falou assim, eu era motociclista. Né? Antigamente, né, você tinha mais consciência, você era outra pegada. Hoje os caras estão muito loucos, né? E o que acontece também? O que acontece o que a Uber fez quando ela chegou aqui em 2011, que chegou no Rio de Janeiro, né? Eu vou falar dos aplicativos pra gente chegar na questão. A tarifa era muito baixa. O motorista ganhava muito bem. Aí tinha balinha, lembra que tinha balinha, Coca-Cola. Tinha várias coisinhas. Agora mal tem um carro limpo. Agora, gente, assim, ó, o negócio, a tarifa é cara. Sim. O motorista ganha mal. Sim. Para ele fazer, por vezes, o carro dele é locado. Né? A gente sabe das dificuldades que a gente precisa melhorar em N situações aí de emprego, não sei o que lá. Em 10 minutos ele está empregado, né? Então inverteu a lógica. O que os aplicativos fizeram? Falou, isso daqui é a solução dos seus problemas. Só que daí ele vai tirando. Hoje mesmo, se você pegar o aplicativo do Moto, ela é muito atrativa. Teve uma moça que trabalha com a gente lá, que ela ia... Acho que tinha deixado a chave dela na casa dela e queria pegar. Ela fez de Jandira até Itapevi, que eu não sei qual bairro que ela mora ali, tava dando R$6. Isso é um valor baixo. Eu uso bastante o aplicativo. Eu olho lá a moto e falo, meu Deus, como é que consegue? 70% menos. Mas isso é só para atrair gente. Ontem aconteceu um acidente na Avenida Tiradentes, se eu não estiver enganado, que faleceu um garupa do 99, né? Eu vi que o cara abriu a porta do carro e daí pegou o garupa. Eu vi. Nossa. R$6, vale a pena? Deus me livre, nunca. Aonde me arriscar foi em São Paulo. Em São Paulo. R$6 a tua vida? Sim, assim, nossa vida vale muito mais do que... Às vezes, assim, ó, é mais seguro você ir a pé. Com certeza. Do que ir de... Eu vejo as meninas no trabalho pegando muito moto. Não, eu oriento o pessoal lá. Falei, gente, não corre esse risco. Não... mas é mais barato. E aí você vê que entra numa bola de neve, né? Eu vou utilizar porque é mais barato, é um transporte rápido, ele me tira daqui e vai levar na porta da minha casa. Então ele é atrativo. Não tô falando que não é atrativo. Ele é atrativo sim. Pra caramba, gente. Se eu não tivesse medo, eu pegaria. As motos passam pelos corredores aí, o problema é assim. Mas não vale, né? Hoje, pro cara ganhar um dinheiro decente nesses aplicativos, ele tem que trabalhar muito. E para trabalhar muito, até os de entrega. E fica estressado. Eles não estão respeitando os limites de velocidade, eles não respeitam a via a mão da via. Não sei nem como a pizza chega. Entra na contramão, assim, nada contra os motoristas de aplicativo. Eu acho que eles, por vezes, eles fazem algumas reivindicações e aí com os aplicativos e tem que fazer. Porque o aplicativo, ele é só um aplicativo. A gente não sabe quem está por trás. Assim, os municípios, nós não sabemos quantos aplicativos trabalham na cidade. É um absurdo. Quem são? Aquele número que eu falei para vocês que aumentou, em Jandira, eles tinham 9 mil motocicletas em 2021, eu tô com 13 mil motocicletas hoje. Olha, nossa, muita coisa, né? É muita coisa, assim, para 3 anos. 4 anos. É muita coisa. Gente, infelizmente, nosso
tempo acabou. É uma conversa sempre tão, uma conversa tão gostosa, né? É gostoso ficar falando. E o papo vai se desenrolando. Eu já falei pro Gabriel que a gente vai fazer. Já falei que a gente vai fazer 12 horas. Vai ser igual aquele lá dos cantores. Ale, então assim, foi uma honra ouvir você. É muito legal a gente falar sobre isso. E hoje a gente consegue entender a importância da mobilidade, né? Vai muito além de carro, ônibus, moto, né? Vai muito além disso, né? Vai mostra que a gente precisa ter mais empatia, a gente precisa olhar com mais carinho, a gente precisa ter mais educação, né? Então é uma coisa que fica aqui, né, o recado para todos os motoristas, né, de tudo que a gente falou aqui. Tenha mais empatia no trânsito, tenha mais paciência, desacelere, né, como a campanha, né, do Maio Amarelo, né. Então, assim, é muito legal falar disso. Acho que vale muito a pena a gente... O pedestre também ter atenção quando ele for atravessar. Né? Porque todo mundo tem as suas responsabilidades, e lembrar né? que todo mundo é pedestre. Exatamente. Todos. Porque a gente fala muito do motorista, mas, né... Mas o pedestre, em algum momento né? nós somos pedestres. Todos somos. E ele vai, tá lá, abriu o celular e tá aqui. É verdade. Cadê? Não olha. Então, assim, né? Você precisa ter empatia, com isso você tem que ter respeito, você tem que ter educação. Pode não ser você, mas pode ser a sua mãe, seu filho, seu sobrinho, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Mais atento para a mobilidade. Então, gratidão. Vamos deixar uma mensagem. O Ale vai deixar? Ale. Vou deixar o Ale. Deixa hoje o Ale que vai falar a gente sempre deixa uma mensagem. Eu queria que você especificamente falasse, deixasse uma mensagem, um recado aí para todo mundo nesse mês significativo, né? O Maio Amarelo, ele é só um mês para a gente startar a reflexão, né? Aflorar a reflexão das questões dos acidentes, das mortes no trânsito. Mas isso vale para o ano todo. Então, a gente precisa... O exercício é esse. Que nós façamos, de fato, uma sociedade mais justa, mais responsável, mais educada, mais consciente, desacelerar, né? É tão gostoso você chegar em casa daquela desacelerada, né? Mas acho que a gente tem que fazer isso em vários momentos do dia, né? Que não adianta a gente deixar só pro final, porque a gente já vai estar cansado, vai chegar em casa, o marido tá em casa, daí vai brigar com o marido e não sei lá. Vamos desacelerar antes de ir embora do trabalho, desacelera pro trânsito. No trânsito desacelera, no congestionamento desacelera. Coloca uma música que você gosta lá, olha nos retrovisores, vê se não tá vindo alguém. Para na faixa de pedestre, não utilize vaga que não é sua. Né? E é isso. Respeito é bom e todo mundo gosta. Sim, com certeza. É isso mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada, Ale. Gratidão. Tchau, gente. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.